Meus irmãos, boa noite a todos. Vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos estar lendo inicialmente do versículo 17 ao versículo de número 26. Eclesiastes 2, 17 ao 26. Peço que você acompanhe a leitura na sua casa e após a leitura mantenha a sua Bíblia aberta. O texto diz assim: Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Amém? Irmãos, nós estamos encerrando nessa noite uma série de mensagens a respeito do tema trabalho. Um tema importante para todos nós, porque, como ouvimos na primeira mensagem, o trabalho é algo que ocupa boa parte dos nossos dias. E embora nós já tenhamos aprendido algumas coisas importantes a respeito do trabalho, o nosso objetivo nesta noite é continuar este aprendizado. É olhar para a palavra de Deus e aprender um pouco mais a respeito deste tema. E faremos isso através do livro de Eclesiastes esta noite. Um livro que, infelizmente, é mal compreendido por algumas pessoas. Existem algumas pessoas que olham para Eclesiastes como um livro pessimista, como um livro mal-humorado, e alguns chegam até a duvidar da sua inspiração. No entanto, tais pensamentos surgem porque essas pessoas desconhecem o real propósito do livro. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria, e essa sabedoria pode ser observada na maneira em que o autor trata de diferentes temas. Um desses temas tratados por ele é justamente o trabalho. Então este é o nosso objetivo nesta noite, irmãos. Aprender um pouco mais a respeito daquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre o trabalho. Nós estaremos adotando nesta noite a posição que entende ser Salomão, o autor deste livro. Existem algumas divergências, algumas discussões a respeito da autoria do livro. No entanto, nós ficaremos com a posição clássica que entende ser Salomão, filho de Davi, o autor do livro de Eclesiastes. Bom, peço aos irmãos então que olhem para o versículo de número 17, o primeiro versículo que nós lemos dessa noite. Vocês vão perceber aí que Salomão traz uma visão desanimadora, uma visão não tão agradável a respeito do trabalho. Ele diz: Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A pergunta que surge é: será que esta tem que ser a nossa visão a respeito do trabalho que nós realizamos debaixo do sol? Será que é dessa forma que nós devemos enxergá-lo? Para respondermos essa pergunta, nós precisamos de uma informação importante. E essa informação é a seguinte: a porção do texto que nós lemos, versículo 17 ao versículo de número 26, ela faz parte de uma unidade literária. Segundo os comentaristas, essa unidade literária começa a partir do versículo 12 do primeiro capítulo. Então, do capítulo 1, versículo 12, até o versículo de número 26 do capítulo 2, nós temos uma unidade literária. Por que isso é importante? Porque a porção que nós lemos, a porção do texto que nós lemos, ela traz uma conclusão de Salomão após fazer algumas análises e após descrever a sua experiência debaixo do sol. Após fazer isso, Salomão então traz uma conclusão. Isso significa que, para entendermos o porquê Salomão traz essa visão não tão agradável sobre o trabalho no versículo de número 17, é necessário que a gente entenda aquilo que ele fez antes, aquilo que ele disse antes. E é isso que nós vamos tentar fazer nesta noite. Ao fazermos isso, nós vamos perceber que a nossa conclusão não precisa ser a mesma conclusão, a mesma visão que aparece aqui no versículo de número 17. Nós podemos olhar para o nosso trabalho de uma forma diferente. No entanto, para que isso aconteça, será necessário um fator extremamente importante. Peço aos irmãos que também olhem para o versículo de número 3. Vocês vão perceber aí que Salomão faz uma pergunta: que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Basicamente, Salomão quer saber se o trabalho que o homem realiza debaixo do sol tem algum proveito, tem sentido ou não. Essa é uma pergunta que vai se repetir em outros lugares do livro de Eclesiastes.
Nós podemos dizer então que Salomão está em busca da chave que dará a ele o sentido da vida debaixo do sol, o sentido de todo o trabalho que o homem realiza debaixo do sol. E eu faço aos irmãos aqui um novo convite. O meu novo convite é que caminhemos juntos com Salomão em busca dessa chave que dará a nós o sentido do trabalho que nós realizamos debaixo do sol. Nós iniciaremos essa busca de forma específica a partir do capítulo 2, versículo 1. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto importante que aparece entre os versículos 12 e 18 do primeiro capítulo. Vocês vão observar aí que Salomão, no versículo 13, vai falar de uma tarefa em que ele se empenhou a cumprir. Ele diz na parte A do versículo: dediquei-me a investigar e a me informar com sabedoria a respeito de tudo o que se faz debaixo do sol. Salomão está olhando para um cenário, e este cenário é a vida debaixo do sol. E a sua tarefa é investigar o que acontece ali e verificar se ali há um sentido ou não, se há sentido de tudo aquilo que o homem faz debaixo do sol. A sua conclusão é surpreendente. No versículo 14 ele vai dizer: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então Salomão saiu em busca de algo que ele pudesse pegar, de algo palpável, mas Salomão voltou de mãos vazias. No entanto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a ferramenta que Salomão utiliza para cumprir essa tarefa. No próprio versículo de número 13, ele vai dizer que fez tudo isso com sabedoria. A sabedoria foi a ferramenta que Salomão utilizou para suas análises e para a sua experiência de vida. Acredito que seja do conhecimento dos irmãos que Salomão era alguém que possuía uma sabedoria surpreendente, uma sabedoria extraordinária, de tal forma que pessoas vinham de outros lugares para conhecer Salomão pessoalmente e ouvir os seus discursos sábios. Então, isso é importante para nós, porque todas as análises e a experiência que será contada aqui não é de alguém tolo, não é de um Zé Ninguém, expressão que nós utilizamos nos nossos dias. É de alguém que foi rei em Israel, e um rei que alcançou um nível que não foi alcançado por os outros reis, e alguém extremamente sábio. Então, esse é um fator importante para nós levarmos em consideração e pararmos e darmos atenção àquilo que será dito aqui. Iniciaremos então a nossa busca pela chave que dá sentido a todo o trabalho que o homem realiza debaixo do sol, a partir do primeiro versículo do capítulo número 2. O versículo diz o seguinte: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Salomão está dizendo a si mesmo o seguinte: há uma alegria que pode ser vista debaixo do sol. Essa alegria pode ser desfrutada pelo homem como fruto do seu trabalho. Será que nesta alegria está o sentido de todo o trabalho que o homem realiza debaixo do sol? Vamos atrás dela e talvez a gente encontre o sentido ali. Talvez a alegria seja a chave que dá sentido a todo o esforço do homem debaixo do sol. No entanto, a conclusão não demora a chegar. A conclusão já chega no versículo de número 1 e também é apresentada no versículo de número 2. Acompanhe a leitura. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Observe o que Salomão está dizendo aqui, meus irmãos. Salomão não está dizendo, olha, não há alegria, não existe alegria. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a alegria que há e que o homem pode desfrutar como fruto do seu trabalho, ela é tolice, ela não serve para nada. Como nós devemos olhar para isso? Será que a alegria em si é um problema? É um mal? É algo que nós não devemos atentar, não devemos desfrutar? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? A resposta é não. A Bíblia vai falar de uma alegria, de um prazer que o homem pode retirar do seu próprio trabalho, do trabalho que ele realiza debaixo do sol. No entanto, nós precisamos estar cientes de algumas coisas importantes a respeito dessa alegria. Primeiro, o prazer que nós podemos desfrutar do nosso trabalho não é aquele prazer desenfreado, ensinado pelo hedonismo. Aquela posição que ensina que o propósito principal da existência humana é desfrutar de prazeres. Por isso muitas pessoas se entregam às mais imorais das práticas. Isso é condenado pelas Escrituras. Mas a Bíblia fala sim, olha, você pode desfrutar de uma alegria e de um prazer que o seu trabalho pode te proporcionar. No entanto, você precisa estar ciente do seguinte, meus irmãos. Essa alegria que você desfrutará do seu trabalho, ela não poderá te satisfazer, ela é incompleta. Além disso, você precisa estar ciente que essa alegria que você pode desfrutar do seu trabalho, ela sempre estará misturada com momentos de dificuldades, com momentos de dores, com momentos de sofrimento. Observe o que o próprio Salomão nos ensina no capítulo 3, versículo 4. Ao falar que há tempo para tudo o que acontece debaixo do sol, Salomão vai dizer no versículo 4: há tempo de chorar e tempo de rir,
Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempos em que você vai se alegrar. Há tempos em que o seu trabalho vai te dar certa medida de alegria. Mas haverá tempos também em que seu trabalho te dará sofrimento, te dará dificuldades, trará a você problemas. E esses são os nossos dias vividos debaixo do sol. Essa é a realidade de todos nós. Essa é a realidade da vida humana debaixo do sol. Portanto, meu irmão, se você colocar na alegria que o trabalho pode te proporcionar um fim em si mesmo, se você tiver como propósito principal de todos os seus esforços desfrutar da alegria que o trabalho pode te proporcionar, acreditando que essa alegria vai te preencher e vai dar sentido à sua vida, você também irá se frustrar. Você chegará à mesma conclusão que Salomão chegou. A alegria será tolice, a alegria não servirá para nada se você olhar para ela como um fim em si mesmo. Mas Salomão continua a sua busca pela chave que dá sentido a todos os esforços, a todo o trabalho que o homem realiza debaixo do sol. E no versículo 3 nós ficamos sabendo que Salomão vai contar com uma ajudinha, vai contar com um auxílio, o auxílio do vinho que alegra o coração do homem. Será que o vinho foi capaz de ajudar Salomão a encontrar a chave que dá sentido à vida? A resposta não nos é dada de forma clara no versículo 3, mas com a leitura do texto como um todo, nós vamos perceber que não. O vinho não pôde auxiliar Salomão a encontrar essa chave, mas ele vai continuar. E a partir do versículo de número 4, Salomão vai trazer aqui uma lista de suas conquistas. Salomão é alguém que está aqui no final de sua vida, muito provavelmente. E Salomão foi alguém que trabalhou. E a partir do versículo 4 ele vai descrever, olha, foi isso que eu conquistei com o meu trabalho. Quando nós voltamos para o versículo de número 12 do capítulo 1, nós vamos perceber que Salomão muda sua forma de discursar. Salomão passa a discursar em primeira pessoa. Ele diz, eu, o pregador. E a partir daqui, nós vemos constantemente Salomão dizendo, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. E é exatamente dessa forma que ele vai discursar aqui a partir do versículo de número 4. Então nós percebemos que nós temos diante de nós um homem que pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias capacidades, tentou construir um paraíso debaixo do sol. Nós vamos perceber que esse homem falhou nessa tentativa. Se nós observarmos a lista de Salomão, nós vamos ficar surpreendidos, nós vamos ficar espantados com tantas coisas que foram conquistadas por ele. Mas essa lista ela ainda está apresentada aqui de forma resumida. Se nós unirmos essa lista ao relato do primeiro livro de Reis, a respeito de Salomão e de suas conquistas, nós vamos ficar ainda mais surpreendidos com tudo aquilo que Salomão conquistou. E nessa lista Salomão vai apresentar algumas coisas importantes que foram conquistadas por ele. Por exemplo, Salomão tinha posses. Salomão, dos versículos 4 ao 6, vai dizer que tinha casas, vinhas, jardins, pomares, que tinha tanques de água que regavam o seu jardim. Salomão era alguém de muitas posses. Salomão era alguém que tinha escravos, tinha servos para trabalharem para ele. Isso aparece no versículo de número 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Salomão tinha pessoas que trabalhavam para ele. Salomão também era, meu irmão, alguém que tinha a arte e o sexo à sua disposição. Isso vai aparecer no final do versículo de número 8. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Salomão era alguém que podia dizer na segunda-feira, olha, hoje eu quero ouvir música do gênero tal. Amanhã eu quero outro tipo de música. Na quarta eu quero uma peça de teatro. E na quinta eu quero um filme. A arte estava à disposição de Salomão. Salomão poderia ter prazer sexual ao momento que ele quisesse. Salomão, o relato bíblico nos mostra que Salomão foi alguém que teve muitas mulheres. Algo surpreendente. Salomão também era alguém famoso. Salomão no versículo 9 vai dizer, eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. A fama de Salomão havia se espalhado por vários lugares. Como eu disse aos irmãos anteriormente, muitas pessoas vinham para conhecer Salomão pessoalmente. Salomão era alguém que podia olhar no espelho e dizer, que alegria você quer hoje, Salomão? Que prazer você quer hoje, Salomão? O que você quiser lhe será dado. Observem o que ele diz no versículo 10. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Esse era Salomão. Uma lista surpreendente. Se nós pegarmos essa lista, irmãos, e sairmos pelas ruas, pontuando essas conquistas de Salomão e apresentando essa lista às pessoas, fazendo a seguinte pergunta: você gostaria de possuir essas coisas? Você gostaria de ter essas coisas? A resposta esmagadora das pessoas certamente seria sim.
E por que as pessoas não pensariam duas vezes ao responder positivamente a essa pergunta? Porque as pessoas acreditam que nessas conquistas, nessas coisas, está aquilo que dará o real sentido de suas existências. O real sentido de todo o esforço que o homem realiza debaixo do sol. No entanto, diferente do que muitas pessoas pensam, Salomão vai concluir no versículo número 11 de uma forma diferente. Ele vai dizer: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão está dizendo: você está vendo essa lista aí? Você está vendo todas as minhas conquistas? Nada disso me deu o sentido de todos os meus esforços, o sentido da vida debaixo do sol. Eu trabalhei muito, conquistei todas essas coisas, mas nada disso me deu a chave que eu buscava, a chave que dava sentido a todo o trabalho que eu realizei debaixo do sol. Essa será a sua conclusão, meu irmão, se você também tiver nas conquistas um fim em si mesmo. Se você tiver nas conquistas o propósito principal para todos os seus esforços, para todo o trabalho que você realiza debaixo do sol. Essa também será a sua conclusão. Nós estamos falando aqui de alguém extremamente sábio, alguém que todos nós juntos não chegaríamos aos pés de sua sabedoria. Se a conclusão desse homem sábio foi esta, certamente a nossa também será. Você também precisa se lembrar que você não pode garantir que riquezas e posses podem dar ao homem um sentido na vida, porque a história também nos mostra que pessoas, muitas pessoas, que embora tenham trabalhado muito e conquistado muitas coisas, assim como Salomão conquistou muitas coisas, nós temos um número muito grande de pessoas que chegaram em determinado momento de suas vidas e olharam para trás e descobriram que tudo aquilo ali não tinha sentido algum. Nós temos um número crescente nas últimas décadas de pessoas ricas, pessoas famosas, que entraram em um estado profundo de depressão, pessoas que desistiram da vida, pessoas que chegaram a tirar a própria vida. Isso nos prova, meu irmão, que essa conclusão de Salomão é real, é verdadeira. A riqueza, as posses, não pode dar ao homem o real sentido de todo o trabalho que ele exerce. E é exatamente isso que a palavra de Deus vai nos continuar a nos ensinar em outros lugares. O próprio Senhor Jesus foi aquele que diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. O que adianta um homem juntar tantas coisas nessa vida e conquistar tantas coisas e perder sua alma? Isso é tolice. E isso é importante para todos nós, meus irmãos. Porque talvez alguns de nós esteja exatamente se comportando dessa forma, tendo nas conquistas, tendo nas posses um fim em si mesmo, tendo nessas coisas o propósito principal pelo qual nós trabalhamos e nos desgastamos. Se você pensa dessa forma, peço que você reveja esse pensamento, porque se você continuar a trabalhar tendo em vista, tendo como propósito principal conquistar coisas neste mundo, você chegará num determinado momento de sua vida, mais cedo ou mais tarde, e perceberá que nada disso teve sentido. Nada disso pôde satisfazer, preencher o seu vazio. Nada disso pôde dar sentido real, verdadeiro a todos os seus esforços. E isso é importante, porque nós estamos vivendo em um momento em que a sociedade nos estimula cada vez mais a sermos consumistas. E a ideia é a seguinte: olha, você terá uma vida melhor, você encontrará sentido se você conquistar isso. E quando você conquista aquilo, você percebe que aquilo não te deu sentido. Então você é estimulado a conquistar algo a mais, e assim você entra nesse círculo e você vai chegar no final e descobrir que nada disso pôde te preencher. O celular que você tanto queria, daqui a um ano, será um celular ultrapassado e você será estimulado a comprar outro celular, porque naquele celular vai estar a verdadeira alegria. E assim com outras coisas também. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado para não colocar nas conquistas um fim em si mesmo. Se você fizer isso, a sua conclusão também será: tudo isso foi vaidade, tudo isso foi correr atrás do vento. Mas Salomão vai continuar, e a partir dos versículos de número 12 ao 16, ele vai trazer mais uma lição.
Salomão vai dizer que quando nós olhamos para aquilo que acontece debaixo do sol, nós vamos observar que é melhor ser sábio do que ser tolo. Observe o que ele diz nos versículos 13 e 14. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, eu entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Então nós temos alguém aqui que está com os olhos fixos naquilo que acontece debaixo do sol. E essa é uma informação importante. Salomão está olhando para aquilo que acontece debaixo do sol, certo? E ele vai dizer o seguinte, olha, é melhor ser sábio do que ser tolo. O sábio é alguém que anda com os olhos abertos, mas o tolo é aquele que anda em trevas. No entanto, para alguém que olha unicamente para aquilo que acontece debaixo do sol, há um fator que põe fim a qualquer vantagem que o sábio possa possuir em relação ao tolo. E esse fator é a morte. Salomão vai dizer nos versículos 15 e 16 o seguinte: aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. A morte põe fim a essa vantagem. Salomão está dizendo, eu fui sábio. E o sábio anda de olhos abertos, o tolo anda nas trevas. No entanto, quando eu mantenho os meus olhos fixos debaixo do sol, eu vou perceber que a morte é um fator que acabou com essa vantagem. Assim como o tolo, eu também vou morrer. A minha sabedoria, a minha capacidade, não me impediu de morrer também, não vai me impedir de morrer também. É o que Salomão está dizendo aqui. Então a morte encerra essa vantagem. Por que isso é importante, irmãos? Porque talvez, meu irmão, você no seu trabalho, você entre as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você seja a pessoa mais capacitada, a pessoa mais sábia, a pessoa com maior conhecimento. E talvez até o dia de hoje você tenha trabalhado tendo nisto um fim em si mesmo. Talvez você tenha gastado os seus esforços para continuar a provar que você é mais capacitado do que as outras pessoas, para continuar a provar que você é mais sábio do que essas pessoas. Talvez até o dia de hoje você tenha trabalhado confiando nas suas próprias forças, confiando na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. E eu quero dizer para você que se você tiver nisso um fim em si mesmo, mantendo seus olhos fixos somente nesta vida e achando que isso dará o sentido a ela, você também irá se frustrar. Você perceberá no final que assim como aquela pessoa menos capacitada, assim como aquela pessoa que não conseguia fazer as coisas que você fazia com tanta perfeição, você também irá morrer. A sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua própria força, não vai fazer com que você tenha um destino diferente do tolo. Um destino diferente daquele que talvez seja preguiçoso, que não tenha tanta capacidade com você. Vocês vão ser ali, neste momento, igualados. Não haverá diferença. Você não vai ter vantagem nesse sentido. E é isto que acontece com todos aqueles que olham somente para aquilo que acontece debaixo do sol e colocam na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, um fim em si mesmo. Talvez você diga, olha, mas pelo menos eu vou deixar meu nome na história. Eu vou deixar meu nome como alguém que exerceu um bom trabalho, como alguém sábio, como alguém capacitado. Salomão vai dizer no versículo 16, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Irmãos, houve um homem que há algumas décadas atrás descobriu algo extremamente importante. O seu trabalho trouxe um fruto extremamente importante. Esse homem descobriu a penicilina, a base dos antibióticos. E isso foi algo extraordinário. Você se lembra do nome desse homem? Certamente você não vai se lembrar de quem foi esse homem. Porque, embora ele tenha trabalhado muito, tenha tido frutos com o seu trabalho, frutos importantes, após sua morte ele acabou sendo esquecido. Poucos vão se lembrar do seu nome. Pesquise aí. O homem que descobriu a penicilina. Você vai descobrir um nome lá que você talvez nunca tenha escutado, nunca tenha ouvido. E é isso que vai acontecer com todos nós, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, após a nossa morte, nós seremos esquecidos. Até mesmo aquelas pessoas que conviveram conosco durante essa vida, estiveram ao nosso lado, não lembrarão de nós todos os dias. Nossa memória será deixada.
As pessoas não se lembrarão todos os dias de nós, não acordarão todos os dias se lembrando de nós. Nós seremos esquecidos. E, portanto, achar que o propósito de todos os nossos esforços é deixar o nome na história é algo tolo, é tolice. E nós descobriremos isso mais cedo ou mais tarde. Através de tudo isso que foi lido até o presente momento, meus irmãos, dá para entender então o porquê Salomão chega a essa visão tão pessimista, tão desanimadora a respeito do trabalho no versículo de número 17. É por isso que ele conclui, eu perdi o gosto pela vida, porque tudo isso que eu conquistei, todas essas coisas, nada disso deu sentido a ela. O trabalho é pesado demais, o trabalho que se faz debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento. Eu fiquei de mãos vazias. É por isso que Salomão traz essa visão. É só nós olharmos para trás e nós vamos entender o porquê esse homem olhou para o trabalho debaixo do sol desta forma. Mas ele vai continuar. E ele vai trazer mais duas informações importantes a respeito do trabalho que é feito pelo homem debaixo do sol. E essas duas, a primeira informação está do versículo 18 ao versículo de número 21. De forma resumida, o que Salomão vai dizer aí é o seguinte, meu irmão. O que adianta eu trabalhar tanto, trabalhar com sabedoria, com conhecimento, do que adianta eu me esforçar tanto e conquistar tantas coisas, se eu vou ter que deixar isso para alguém? E pior, eu não sei se esse alguém será tolo ou será sábio. Observe o que ele diz no versículo de número 19. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Salomão trabalhou, conquistou coisas, foi um homem sábio, mas ele está dizendo no final de sua vida, tudo isso que eu fiz vai ficar para alguém. Alguém que não trabalhou vai receber de mãos beijadas tudo aquilo que eu conquistei. E pior, eu não sei se esse alguém será sábio ou será tolo. E de fato, a experiência de Salomão, o que as escrituras nos ensinam, é que aquele que ficou com tudo aquilo que ele conquistou, o reino de Israel, foi alguém tolo. Leiam o primeiro livro de Reis, capítulo de número 12, e lá vocês vão encontrar a história de Roboão, filho de Salomão. E vocês vão descobrir lá que Roboão foi alguém tolo. Alguém que não deu ouvidos ao que os mais sábios, os mais velhos tinham a dizer, e preferiu dar ouvidos aos seus amigos. Alguém tolo. Aquilo que Salomão temia aqui foi exatamente o que aconteceu. Salomão vai concluir, tudo isso é vaidade, não tem sentido. Você trabalha, e os frutos do seu trabalho, as suas conquistas vão ficar para outro que não trabalhou para aquilo ali, e você não sabe se ele vai agir com sabedoria ou com tolice, se ele vai dar continuidade ao seu trabalho ou se ele vai acabar com tudo. Traga isso para a sua realidade, meu irmão. Traga isso para a sua realidade. Talvez você tenha sido uma pessoa dessa. Talvez você tenha trabalhado para acumular bens e mais bens para deixar para alguém. Provavelmente um filho ou alguma outra pessoa. Saiba que não há garantia, irmão, de que essa pessoa vai dar continuidade ao seu trabalho. Você não tem essa certeza. Talvez você seja uma pessoa que tenha trabalhado muito para o filho, mas não tenha trabalhado o filho. Você tem se preocupado em deixar coisas para os seus filhos, para os seus herdeiros, mas não tem se preocupado em preparar os seus filhos para quando você não estiver mais aqui nesta vida. Você não tem preparado os seus filhos para quando eles forem responsáveis pelo seu próprio trabalho. Cuidado com isso, meu irmão. Cuidado com isso, porque isso, no final de tudo, você pode vir a chegar à mesma conclusão que Salomão. Tudo isso é vaidade, é algo sem sentido. Talvez após a sua morte, após seus grandes esforços e sua grande herança deixada, as pessoas irão dizer, o que adiantou ele trabalhar tanto? Do que adiantou tanto esforço daquele homem, sendo que os filhos estão acabando com tudo? Você não tem essa garantia de que a pessoa que vai herdar seja sábia. E mesmo que ela seja, irmãos, pense bem nisso. Gastar toda a sua vida para acumular bens para deixar para outra pessoa. Isso é algo sem sentido. Isso é algo que é chamado aqui por Salomão novamente de vaidade e correr atrás do vento. A segunda informação que Salomão traz está no versículos 22 e 23. Ele vai dizer, pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Salomão agora está se referindo a algo que ele também observou debaixo do sol. Existem pessoas, meus irmãos, que tudo que fazem é trabalhar.
Existem pessoas que possuem um bom emprego, um bom salário, mas são pessoas que vivem para o trabalho. São pessoas que no final do dia saem do trabalho, mas o trabalho não sai deles. São pessoas que não conseguem desfrutar da alegria que o trabalho pode proporcionar. São pessoas que não conseguem dar atenção à família, às pessoas amadas. São pessoas que possuem uma única coisa na cabeça: trabalho. E essas pessoas não possuem paz. São pessoas que, quando colocam a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir. Precisam de remédios para tentar adquirir pelo menos um pouco de horas de sono. Para que isso, meu irmão? Isso tem sentido? Isso certamente não tem sentido. E isso que Salomão está descrevendo aqui é algo que nós presenciamos diariamente. Quantas pessoas, meus irmãos, nós conhecemos que vivem para trabalhar? Pessoas que trabalham. Pessoas que têm no trabalho um fim em si mesmo. Pessoas que não conseguem um momento de alegria, um momento de prazer, porque tudo o que importa para elas é o trabalho. Isso, segundo Salomão, é vaidade. Isso, segundo Salomão, é tolice. Mas, diante de tudo isso, meu irmão, será que então não há nenhum ponto positivo no trabalho realizado debaixo do sol? Será que não há nada de bom no trabalho que é realizado debaixo do sol? Assim que Salomão vai falar nos 3 últimos versículos que vão concluir não somente essa unidade literária, mas vão concluir, segundo os estudiosos, a primeira parte do livro de Eclesiastes. Salomão vai dizer o seguinte no versículo de número 24, parte A: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Então, algo que já foi dito anteriormente: o trabalho que nós realizamos debaixo do sol, ele pode nos dar uma certa medida de alegria, uma certa medida de prazer. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Então você pode fazer isso, meu irmão. No entanto, você precisa se lembrar de algo muito importante. Salomão vai descrever na parte B e no versículo de número 25. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Salomão está dizendo o seguinte: o homem não tem em si mesmo a capacidade de usufruir de verdadeira alegria. Muitos pensam que sim. Muitos pensam que mesmo retirando Deus de cena, mesmo retirando Deus deste mundo, eles vão ainda conseguir usufruir de alguma alegria. Eles estão enganados. Aquilo que eles pensam ser alegria está levando eles à condenação. Eles estão errados. A verdadeira alegria só pode vir da parte de Deus. E você, meu irmão, precisa reconhecer isso. Sabe aquela conquista que você obteve como fruto do seu trabalho, fruto dos seus esforços? Sabe aquele carro, aquela casa que você conquistou, o alimento que você põe na sua mesa, o passeio que talvez você tenha realizado com a sua família, e coisas que forneceram a você, que deram a você uma certa medida de alegria? Saiba que isso vem da parte de Deus. Pois Salomão vai dizer que sem Deus, afastado de Deus, ninguém pode comer e ninguém pode se alegrar. Portanto, se alguém olha para o trabalho realizado debaixo do sol e retira Deus de cena, o trabalho passa a não ter sentido, passa a ser vaidade e correr atrás do vento. Mas nos lembrando de Deus, olhando para Deus e reconhecendo que é Ele que nos proporciona a alegria e o prazer que o nosso trabalho pode nos dar nessa vida, aí então há um sentido no trabalho. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Se nós retirarmos Deus de cena, todos os nossos esforços não terão sentido. Todo o trabalho realizado debaixo do sol será como correr atrás do vento. Salomão ainda vai dizer que Deus é aquele que pode fazer com que muitas pessoas que só pensam no trabalho e o excluíram de sua vida, trabalhem. E Deus pode pegar os frutos, as conquistas dessa pessoa e abençoar outras pessoas, aquela pessoa que lhe agrada. E isso a experiência também nos mostra. Quantas foram as pessoas, irmãos, que não tinham grandes capacidades, que não tinham grandes posses, mas foram abençoadas pelos frutos, pelas conquistas de outras pessoas que muitas vezes não eram sequer crentes. Pessoas que tinham na cabeça somente o trabalho e o seu próprio umbigo. Tinham em si mesmo o verdadeiro motivo de sua existência. Deus é capaz de fazer isso. E para essas pessoas que trabalham e veem as suas conquistas abençoando outras pessoas e elas mesmas não sendo abençoadas, Salomão vai dizer também: isto é vaidade
e correr atrás do vento. Meu irmão, neste momento, caminhando para o fim da mensagem, eu quero te fazer um novo convite. Quero convidar você a olhar mais além, olhar mais adiante, olhar de uma forma mais profunda para o seu trabalho. Eu quero te convidar neste momento a olhar para alguém que dará ao seu trabalho o verdadeiro sentido. Quero te convidar neste momento a olhar para Jesus Cristo, aquele que é o verdadeiro sábio, aquele que é a verdadeira sabedoria de Deus. Jesus Cristo é o exemplo de um homem que trabalhou neste mundo, tendo sempre em vista o real propósito pelo qual ele trabalhava. Observem o que é dito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 4. Abra aí na sua Bíblia. Jesus, em sua oração sacerdotal, se direcionando ao Pai, vai dizer: Eu te glorifiquei na terra, Pai, realizando a obra que me destes para fazer. Jesus sabia o motivo pelo qual ele trabalhava. Jesus sempre soube que todos os seus esforços, toda a obra que ele havia de realizar, todo o trabalho que ele realizou nesta terra tinha um propósito. E esse propósito era cumprir aquilo que o Pai havia lhe dado para fazer. O propósito era que o Pai fosse glorificado por meio de todo o trabalho que ele exerceu nesta vida. Jesus é alguém que sempre manteve o propósito correto pelo qual ele se esforçou, pelo qual ele trabalhou. Jesus também é aquele, meu irmão. Jesus é aquele que não trabalhou para adquirir riquezas, muito pelo contrário. Sendo dono de todas as coisas, a Bíblia nos ensina que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Olhe para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o maior exemplo de como nós temos que trabalhar debaixo do sol. O que nós temos que olhar quando estamos trabalhando debaixo do sol. Jesus é aquele que redimiu o teu trabalho. Jesus é aquele que redimiu todas as coisas, inclusive o seu trabalho. Jesus é aquele que dá sentido a todo o trabalho que você exerce debaixo do sol. Sabe aquela chave que Salomão buscava? A chave que daria sentido a todo o trabalho que o homem exerce debaixo do sol? Essa chave não foi encontrada nas posses, não foi encontrada nos prazeres e na alegria que o trabalho pode proporcionar. Mas essa alegria, essa chave, ela é encontrada somente em Jesus. Olhe para Jesus. Pois Jesus é aquele que dará sentido a todo o trabalho que você exerce debaixo do sol. Como nós aplicamos isso? Como nós trazemos isso para o nosso dia a dia? Primeiro, irmãos, peço que você se lembre de alguns ensinos que nós já tivemos nas últimas mensagens. Observem, por exemplo, o que Paulo nos diz na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 e 23. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não importa o trabalho que você exerça, meu irmão. Não importa o trabalho que você exerça. Mantenha sempre em mente que, primeiramente, você serve a Cristo. É a Ele que você tem que honrar. É para Ele que você tem que trabalhar. Mantenha isso em mente. Lembre-se também que Cristo é aquele que te deu dons. Cristo deu dons a você, Cristo deu dons a mim, Cristo deu dons a todos nós, dons diferentes. E nós devemos fazer uso desses dons de uma maneira correta. Nós devemos nos esforçar para que, por meio da utilização desses dons, primeiramente Deus seja glorificado. Nós e as pessoas que estão próximas a nós e todos aqueles que convivem conosco também sejam abençoados. Trabalhe para Cristo, utilize os dons que Cristo te deu, trabalhe para a glória de Deus, trabalhe também para abençoar as pessoas. Desta forma, meu irmão, o seu trabalho realizado debaixo do sol vai ter sentido. Você não vai trabalhar em vão. Tendo Cristo em mente durante todos os seus dias, durante todos os seus esforços, durante todo o seu trabalho, fará com que você chegue no final da vida e diga: tudo teve sentido. Eu não trabalhei à toa. Os meus esforços não foram vaidades e não foram correr atrás do vento, porque eu trabalhei tendo em Cristo o principal propósito pelo qual eu trabalhava.
Para encerrar, peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estaremos lendo o versículo de número 58 e estaremos encerrando a mensagem desta noite. 1 Coríntios 15, 58. Paulo vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Guarde isso, meu irmão, guarde isso em sua mente e lembre-se disso todos os dias de sua vida. O seu trabalho, quando é realizado no Senhor, ele não é em vão. E esse é o sentido de todo o trabalho que o homem exerce debaixo do sol. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos lembrarmos de tudo aquilo que nós aprendemos nessa série de mensagens. Lembrem-se disso, irmãos, e vocês passarão a olhar para o trabalho de vocês de uma forma totalmente diferente. Nós vamos orar e encerramos o culto de hoje. Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque por mais uma vez o Senhor nos permitiu nos colocarmos diante da Tua santa palavra e aprendermos do Senhor. Aprendemos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Todos nós temos que trabalhar nesta vida, Senhor. E esse trabalho não terá sentido se nós não levarmos tudo aquilo que nós estudamos em consideração. Nós precisamos entender que todos os nossos esforços serão vãos, todos os nossos esforços serão inúteis, Senhor, se nós não trabalharmos tendo em vista para quem nós trabalhamos e o porquê nós trabalhamos. Nós existimos para a Tua glória, Senhor. Nós existimos para que, através de nossas vidas e de tudo aquilo que nós fazemos, o Teu nome seja glorificado. Por isso pedimos que o Senhor nos faça nos lembrarmos disso constantemente, para que o nosso trabalho não seja em vão. Nós somos gratos porque, mais uma vez, o Senhor nos reuniu, mesmo distantes fisicamente, o Senhor nos colocou perto espiritualmente, porque a Tua palavra nos ensina que, através de Cristo, todos nós fomos unidos em um só Espírito, todos nós agora fazemos parte de uma família. Então, mesmo distante fisicamente, nós podemos nos reunir para cultuarmos ao Senhor, para ouvirmos a Tua palavra. Nós continuamos rogando para que o Senhor continue a nos proteger neste momento tão difícil que a humanidade tem passado. Que o Senhor nos ajude para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, meus irmãos.